chamar a mamãe.
Hello, good evening. Good evening, everyone. Today we're going to have our class number 4, okay? Open your books to page 8. Today we're going to have lesson 1 and lesson 2 of unit 1. Então hoje a gente vai ter aula da unidade 1, foi o que eu acabei de falar em inglês para vocês, lições 1 e 2, tá? Hoje é a nossa aula de número 4. Mantenham os livros de vocês abertos nessas páginas aí, página 8. Enquanto o pessoal vai chegando, já são 8 horas, tá? A gente vai começar pontualmente a aula. Temos uma atividade de... aquela parte que eu começo com as dicas e curiosidades de inglês. Então, eu vou transmitir para vocês aqui o material que eu tenho, tá? Sobre as dicas e curiosidades de hoje. E em seguida a gente já entra na aula, tá? O pessoal que não tá... quando vocês não estiverem falando, ou seja, quando eu não solicitar que vocês respondam, sempre mantenha o microfone desativado, ok? Para evitar interferências aqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês das anotações. Só um momentinho que está carregando. Primeiramente, antes de entrar no assunto que eu vou falar, eu vou dar uma outra dica. Uma dica antes dessa daí que já vai carregar aí na tela de vocês, tá? Na aula passada, nós falamos sobre o uso da palavra teacher em inglês, né? E aí, só relembrando, eu destaquei 2 professores americanos que falaram sobre como não é comum você chamar professor de teacher nos Estados Unidos, né? Normalmente você chama como senhor ou senhora, né? Mister ou Mrs. Ou, se for solteira ou mulher, você chama de Miss. Então, só vou ampliar aqui minha tela. Então, essa foi a dica da aula passada, né? Não chamar o professor de teacher, apesar de que quando você frequenta escolas aqui no Brasil, a primeira coisa que eles falam, né, que professor você chama de teacher. Teacher, na verdade, é a profissão, é a função. Mas quando você vai chamar a atenção do seu professor, ou seja, quando você chama professor, como é que se diz banheiro em inglês, por exemplo? Então, em português, eu chamo o professor por professor, como título. Em inglês, isso não funciona, tá? Então, eu não chamo o professor de teacher, chamo de Mister, se for professor. Se for professora, Mrs. Se for professor que dá aula em faculdade, professor de nível superior, normalmente chama-se de professor, ok? Professor. Ou você pode chamar também de doctor, porque a maioria dos professores que dão aulas em faculdades tem doutorado. Então, fica... normalmente o professor diz, né, na primeira aula, como é que deve ser chamado. Se é de doctor ou professor, quando ele escreve lá no quadro, né, o nome e tudo mais. Então, essa foi a primeira dica. Na aula de hoje, eu vou começar falando sobre bathroom. Tá? Em todas as escolas de inglês que vocês já estudaram, eu vou escrever aqui no bate-papo, eles ensinaram para vocês que banheiro é bathroom. Tenho certeza que quem já fez curso de inglês aqui já ouviu essa palavra como a tradução para banheiro. Está correto, bathroom. No entanto, tem o som do TH, né? Bathroom. No entanto, para um viajante inexperiente que vai aos Estados Unidos, por exemplo, não vai ver muito essa palavra em placas. Tá? Se você chega no aeroporto, qualquer aeroporto nos Estados Unidos, as placas de banheiro não vão estar escrito bathroom, vão estar escrito restroom. Então, essa palavra é muito importante. Você vai num restaurante, por exemplo, não está bathroom, está escrito restroom. Você vai numa igreja, as placas da igreja não estão escrito bathroom, placas de banheiro, né? Vão estar escrito restroom. Por que essa diferença? É a dica que eu vou dar para vocês hoje. Bathroom é um banheiro que tem chuveiro, ou seja, normalmente eu chamo de bathroom os banheiros em casa. Que nas casas das pessoas tem chuveiro, tem lugar para tomar banho, né? Ou banheira também. Banheiros públicos normalmente são chamados de restroom, ok? Restroom. E é assim que você vai ver quando chegar em qualquer aeroporto nos Estados Unidos, não procure por bathroom que você não vai achar. Então você vai ficar perdido procurando banheiro. Em todas as placas vão estar escrito a palavra restroom, ok? Que é como eu chamo. Rafael, Pode falar. boa noite. Então,
quando eu estiver na casa de alguém, visitando alguém, eu vou perguntar pelo bathroom em vez de restroom. Isso? Isso, você chega na casa, may I use the bathroom? Posso usar o banheiro? May I use the bathroom? Outra curiosidade cultural também, bathroom, no caso, porque eu estou na casa da pessoa, né, e supõe-se que o banheiro dela tenha chuveiro ou banheiro. Uma curiosidade cultural também. Aqui, a pessoa, quando vai pedir para ir ao banheiro, normalmente ela fala o que ela vai fazer. Eu acho isso muito engraçado, na verdade. Tipo, eu vou fazer xixi, por exemplo, eu vou fazer qualquer coisa. Tipo, a pessoa fala o que ela vai fazer. Eu acho engraçado isso. Nos Estados Unidos, ninguém vai falar o que vai fazer no banheiro. A pessoa simplesmente pede para usar o banheiro. May I use the bathroom? Ok? May I use the bathroom? Você não precisa falar que vai fazer xixi ou outra coisa, tá? Isso é muito incomum. Na verdade, as pessoas não falam assim lá. Ok? A não ser que seja para um parente, né? Alguém mais próximo, aí talvez não tenha problema, mas na casa de um amigo, alguma coisa assim, fica meio estranho. Falar o que vai fazer no banheiro, apesar de ser óbvio, né? Agora vamos para essas outras palavrinhas aí que estão aí no quadro, tá? Vocês podem copiar se quiserem. Deixa eu ver quantas, são 10 palavras que eu coloquei aí. Algumas são expressões, né? Que são mais de uma palavra. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais para aparecer todas. Eu acho que não. Tá aparecendo 9 aí, né? Tá, o tamanho da fonte está bom ou eu preciso aumentar? Vocês estão conseguindo ler? Eu não sei como é que aparece aí para Para vocês. mim tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Então, Pra mim ok. também, tá tranquilo. Tá bom Então, também. eu destaquei 10 palavras aí, 10 expressões que são utilizadas aqui no Brasil, que são expressões em inglês, mas que nos Estados Unidos não significam a mesma coisa. Por exemplo, eu não sei como é que chama na região de vocês. A gente tem gente aqui de vários lugares do Brasil, né? Mas, na maioria das regiões, aquelas placas com anúncios, né, anúncios de diversas empresas que tem pelas ruas, pelo menos na região onde eu cresci, nós chamamos de outdoor. Outdoor. Isso. O que acontece? Nos Estados Unidos, essas mesmas placas não são chamadas de outdoor. Outdoor seria alguma coisa que acontece fora de casa. Por exemplo, quando você faz exercícios ao ar livre. Então, esse ao ar livre é outdoor, ok? Para essas placas, esses anúncios de empresas, nos Estados Unidos eu chamo de billboard, ok? Billboard. Então, se você fala que aquilo é um outdoor, ninguém vai entender nada, tá? Não tem o mesmo significado, apesar da palavra ser em inglês. Na verdade, eu não sei quando surgiu o uso dessas palavras aqui no Brasil em inglês, mas que nos Estados Unidos significam outra coisa. Por exemplo, a palavra show. Quando você vai no show de algum cantor, alguma cantora de uma banda, né, que a gente fala show. Nos Estados Unidos, show, na verdade, é um programa de televisão. Tipo, uma série, ou então aqueles programas de domingo que passam aqui no Brasil, né? A Fazenda? Programas de final de semana, isso é um show. É como eles chamam lá nos Estados Unidos. Para show, no sentido de espetáculo, de uma apresentação de um artista, de uma banda, eu chamo de concert. Concert, ok? E eu coloquei do lado outro sentido também. Aqui no Brasil eu falo que alguma coisa é show quando é legal, né? Ah, ficou show, ficou legal. Também não funciona em inglês isso, tá? Apesar de ser uma palavra em inglês, é uma coisa que ficou muito legal, ficou bacana, você vai falar que ficou awesome, ok? Awesome, que é essa segunda expressão aí. A número 3 agora. Nesse período de pandemia, né, muitas pessoas trabalham em casa, fazem os seus trabalhos, né, em casa, então, ou seja, trabalham de casa, a partir da casa das pessoas. E aqui no Brasil eu chamo isso de home office. Home office. Nos Estados Unidos isso não funciona também. Home office seria, eu posso dizer que é um espaço da casa. O home office seria um escritório, aquele espaço que você utiliza para fazer não só trabalho, mas quando, sei lá, você pode usar para estudar, para ler, até para coisas de trabalho mesmo, mas o home office seria o espaço, tá? Não é trabalhar de casa,
eu tô fazendo home office. Não faz o menor sentido se eu falar em inglês desse jeito. Trabalhar de casa, no sentido em português que eu uso home office, seria work from home, ok? Work from home. Vamos para o número 4. Quando você tira a gente chama aqui de print, né? Quando você tira um print da tela do celular ou do computador para mandar para alguém. Então a gente chama isso de print. E em alguns celulares vem escrito lá, né? Até print screen. Print screen. Também não vai fazer sentido se você falar isso em inglês nos Estados Unidos, com esse sentido de printar a tela, né? Virou até um verbo em português. Em inglês eu chamo de screenshot. Screenshot. Seria mais ou menos foto da tela, tá? Foto da tela, é isso aí. Outra palavra usada diferente também, a número 5, é a palavra notebook. Notebook, no sentido de computador portátil, não faz o menor sentido em inglês. Notebook significa caderno, tá? Somente isso. Então, quando você chama o seu computador portátil de notebook, eles não vão entender, tá? Para eles, notebook significa apenas caderno. Como é que eu chamo o notebook lá, né? Notebook aqui, já portuguesando. Eu chamo de laptop. Laptop, ok? E a palavra caderno, a pronúncia correta é notebook. Notebook, que é só caderno. Vamos avançar para a 6ª palavra agora. Tá? Eu estou dando um tempinho porque eu espero que vocês estejam copiando. A palavra pendrive. Pendrive, como eu uso aqui, ou pendrive, né? O pendrive, ele usa para armazenar, você utiliza para armazenar memórias, arquivos do computador. Professor, eu Pode bati falar. um screenshot. Olha só, agora sim. Né? Muito bem, ó, já ganhou 10 aí pela participação, tá certo. Screenshot da tela do seu celular ou do computador, né? Ou do seu laptop. Então, o pendrive, como eu chamo aqui, nos Estados Unidos também não faz o menor sentido, tá? Aquele objetozinho que eu guardo os arquivos lá, eu chamo de USB drive. USB drive. Aí o som das letras, né? Em inglês. USB drive. Em algumas regiões também eu já ouvi chamarem de flash drive, mas isso é bem regional, assim. Eu acho que USB drive é mais utilizado nacionalmente nos Estados Unidos. Pode ser que em algumas regiões vocês ouçam as pessoas falarem flash drive. Esse flash drive eu acho que é mais antigo também. Quem tem mais idade talvez fale dessa forma, flash drive. Mas hoje em dia eu acho que o mais comum seria USB drive. Outra, o chip do seu celular, que você chama de chip, né? Se você chega nos Estados Unidos, no aeroporto, e você vai comprar um chip, do jeito que fala em português, né? Chip, em inglês, significa batata frita. Aquela batata, tipo, estilo Ruffles. Então, aquela batata eu chamo de chip. Chip de celular, ele é chamado de SIM card. SIM card. Ou simplesmente SIM, ok? Se você chega numa farmácia para comprar um chip, eles não vão entender. Vão pensar que é batata frita, de pacote. Ok? Então, chip do celular, isso é muito útil, né? Porque quando você chega nos Estados Unidos, normalmente, para quem não tem um plano internacional de uma prestadora, né? Normalmente você compra o chip no aeroporto ou nas redondezas. Então, você quer comprar um chip, eles não vão entender se você falar chip. Aí tem que falar SIM card. Ok? E as 3 últimas palavras. Aqui nós chamamos aquele centro de compras, que tem as lojas, né? Nós chamamos de shopping. Então, shopping nos Estados Unidos é apenas o ato de comprar, é o ato de fazer as compras. Ok? Eu estou fazendo compras, eu estou indo shopping. Mas o espaço físico, ele não é chamado de shopping lá, ele é chamado de mall, ok? Mall. Eu posso até chamar de shopping mall. Shopping mall. Mas somente a palavra shopping não funciona. Não faz sentido. Fica com sentido de só compras e não o espaço físico. Quando você fala eu vou shopping, I go shopping, dá a impressão só que você está indo fazer compras, não que você vai naquele centro de compras, entendeu? Você pode fazer compras até
sei lá, na frente da sua casa, não necessariamente naquele prédio, né? Então, para chamar shopping, você vai chamar de mall. É a forma mais fácil. Número 9, a palavra Professor, underline. Diga. então o correto seria falar I go to mall, I quando eu go estou to, referindo I a go ir ao to shopping? the mall. I go to the mall. Tem que ter o artigo também. The mall. Ou shopping. I go to the mall. Ok? Ok. Pode, não tá incorreto se você falar I go to the shopping mall. Mas o que eu estou querendo deixar claro é que só a palavra shopping não faz sentido. Tem que, ou você fala mall só, ou se quiser usar o shopping, tem que ter o complemento. Shopping center, seria shopping center, né? Ou fala shopping center, ou fala shopping mall. Mas só o shopping não funciona. Outra palavra também é o underline. Quando você está dando o endereço de alguma coisa de e-mail, né? E tem aquela linha embaixo, né? E-mail ou site, né? Tem alguns que tem também. Aí fala underline, na verdade, underline também não funciona em inglês, tá? Underline seria sublinhar alguma coisa, quando você passa a linha embaixo de uma palavra ou de um texto, né? Sublinhar, underline. Agora, se você quer falar sobre aquela barrazinha que fica deitada, né? Eu chamo de underscore. Underscore. Eu não sei como é que funciona, na verdade, essa importação dessas palavras dos Estados Unidos, essa importação das palavras em inglês, né? Eu não sei como é que começa isso, mas as pessoas começam a usar dessa forma e fica, e todo mundo adota, né? Mas não faz sentido lá, apesar de serem palavras em inglês. E o último é o at, tá? Aqui nós chamamos, na verdade, isso daí não é um uso incorreto, mas é uma tradução meio sem sentido aqui. Aqui no Brasil é chamado de arroba, né? Arroba. Nos Estados Unidos é uma preposição, no ou na. Então, at é como. Imagina o meu e-mail, Rafael at Yahoo. Então seria Rafael no Yahoo. Faz todo sentido, né? Rafael no Yahoo.com. Maria no Gmail.com. Agora aqui no Brasil eu não sei de onde foi que surgiu esse arroba. Arroba Gmail. Eu acho que ficaria com mais sentido se fosse a preposição também. No ou na. No Gmail, no Hotmail.com e assim por diante. Faz mais sentido, né? Então, quando vocês verem esse arroba e vocês forem ler o endereço em inglês, vocês vão ler como at, que é uma preposição, ok? At Yahoo, at Gmail, at Hotmail e assim por diante. Ok? Gostaram das nossas curiosidades de hoje sobre bathroom, restroom e essas 10 palavras usadas aleatoriamente em português, né? Que não significam nada em inglês. Gente, eu desliguei aqui o meu ar-condicionado, porque às vezes eu fico imaginando que faz barulho aí, mas eu tô começando a suar. Então eu vou ligar de novo. Se o barulho incomodar muito, me falem, tá? Deixa eu ligá-lo aqui. Ok. Eu sou muito calorento. Sou uma pessoa que não sente frio. É muito raro. Eu gosto de temperatura bem baixa, assim, tipo menos 10 graus. Não, eu gosto de... Não, 10 graus tá bom. 10, 5. Mas eu suporto com tranquilidade menos 10, menos 5, assim, não tem problema nenhum. Agora o calor realmente me faz sofrer bastante. Então tu morre aqui no Pará, né? Que o calor. Pois é, né, gente? Estar aqui é difícil para mim. Ó. Viver aqui, na verdade, eu quase não saio. Eu sempre tô ou na escola, ou em casa, ou no shopping, onde vocês me encontram. Mas quando eu estou aqui, na região norte do Brasil, né, realmente é um sofrimento. Imagina. Ok, deixa eu finalizar aqui. Eu acho que eu não... Deixa eu ver se eu ainda vou usar alguma coisa daqui. Eu acho que não. Eu vou abrir o PowerPoint agora já com a aula, tá? Então, já mantenham o livro de vocês aí aberto na página 8. Tá? Gente, tem livros na escola, tá? Quem quiser comprar o livro encadernado, colorido, custa R$80. Ou vocês podem pedir para a secretaria mandar pelo correio, para quem não está aqui no Pará. Peraí que eu estou só tentando achar o meu PowerPoint aqui. Agora. Eu sempre gosto de lembrar que essa aula é gravada, né? Eu vou lembrá-los por algumas aulas. A gravação fica disponível aí na agenda de vocês, no Google Agenda.
A gente tem uma transmissão de uma live dessa aula pelo Facebook, somente dessa aula. Então, as demais não serão disponibilizadas na live, em lives, né? Mas essa daqui ela vai ser publicada como demonstração. Então, aqui está o meu PowerPoint. Quando eu aparecer aí para vocês, me avisem, tá? Que às vezes demora um pouco para carregar. Apareceu. O computador está um pouquinho rápido hoje, né? Que bacana. Que bom, né? Está ampliando a tela já. Muito bem. Na aula passada, na unidade anterior, nós falamos sobre esses tópicos aí, sendo eles The Alphabet, ok? Tem um videozinho de uma música aí do alfabeto para vocês memorizarem, fixarem melhor. Esse vídeo ele está disponível na agenda de vocês também, tá? No Google Calendar. Então vocês podem olhar, cantar a musiquinha lá do alfabeto à vontade. Tem o vídeo dos números também, The Numbers, composto por mim, com violão e tudo, então assistam. Tá? Assistam o vídeo lá, né? Vamos prestigiar. E nós vimos também Personal Information, né? Que eu pedi para vocês gravarem um vídeo lá. Ainda tem aluno que não mandou, gente, isso vale ponto. Façam um vídeo com essa produção aí, tá? Quem ainda não fez, ainda dá tempo de fazer, porque ainda estamos nesse assunto. Então, quem não mandou o vídeo ainda, faça. Se não tiver ninguém para vocês praticarem essas 5 perguntas aí, tá? Façam com vocês mesmos, improvisem. Coloquem o Google Tradutor lá para falar uma das falas e vocês falam a outra, ou vocês mesmos falam e façam um corte lá de vídeo para poder improvisar. Mas me enviem, tá? Mandem ainda essa semana, no máximo até domingo, eu ainda estou aceitando, porque semana que vem a gente já vai estar em um assunto completamente diferente. Esse é o texto aí que eu acabei de compartilhar. Então, esses foram os assuntos principais nas nossas primeiras aulas. Os deveres de casa, né? Eu pedi para vocês fazerem cópias dos números de 0 a 100, do alfabeto e tudo mais. E agora a gente vai entrar na unidade 1 do livro, tá? A partir daqui já tem o workbook para fazer, ou seja, vocês têm dever de casa do livro para fazer, começando hoje. So, open your books to page 8. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Surgiu uma dúvida no meio aqui. Página 8 esse aí, né? Isso, página 8. Acompanhem junto com a imagem. Nessa unidade, deixa eu só voltar aqui e destacar. Nessa unidade, nós vamos ver Classroom Directions. Eu já falei para vocês mais ou menos o que são directions, né? Seriam comandos. Comandos, por exemplo, ouça, repita, leia, escute, escreva, circule. Isso são comandos, são directions, tá? A gente vai aprender, já aprendeu algumas na aula passada, vamos ver mais algumas hoje. Vamos continuar com esse assunto de personal information. Nessa unidade, nós vamos dar entrada nos pronomes pessoais e no verbo to be. Que bacana, né? Todo curso de inglês tem que ter o verbo to be. Então, a gente já começa aqui na nossa primeira unidade com esse assunto. Vamos aprender a conhecer novas pessoas em inglês, como fazer essa introdução, né? De perguntas e respostas. Alguém desliga o microfone, por favor. Oi, fazer barulho aqui. Ok? E vamos aprender a ler um checklist. Deixa eu avançar. Então, as directions que nós vamos ver hoje são essas das figuras aí. Eu vou ampliar a imagem, vocês vão me dizer o que vocês acham que é o number 1, open. O que vocês acham que é open? Abrir. Abrir. Open é o verbo abrir. Ele pode estar aí no imperativo, né? Por exemplo, abra. Open your books. Ou eu posso conjugá-lo. Maria abre a porta. Maria opens the door. Okay? Então pode ter um verbo conjugado ou pode estar no imperativo aí, simplesmente open. Number 2, close. Fechar. Correto, o verbo fechar pela figura, tá? Close. Number 3, circle. Circular. Circular. Ok.
Sheila, não esquece de desativar o teu microfone. Eu acho que tu tá com um ventilador bem na tua frente. Isso faz um barulho enorme para quem tá assistindo a aula. É por isso que eu fiquei com receio de ligar o ar-condicionado. Então, não esquece de desativar o microfone. Então, Tava number 3... desativado, agora que eu liguei. Ok, eu desativei, Sheila. Não venha com as suas Foi? potocadas. Para de graça. Eu vou desativar agora. Ok. Então, circle, ok? Circle é o verbo circular. Number 4. Say. Falar? Say. É um sinônimo, né? É o verbo dizer, ok? Então pode ser diga. Por exemplo, diga seu nome. Say your name. Say your name. Ok? Number 5. Check. É o verbo checar. Tá? Conferir. Isso daí é facinho. Conferir, Marcar. também. Marcar é um sinônimo. Tá? Quando eu falo check em inglês, normalmente é esse sinalzinho aqui, tá? Eu tô conferindo, eu tô checando, eu tô marcando. Não teria uma tradução específica, mas se procurar o verbo check no dicionário, tem vários sinônimos lá. E o último é o sign. Sign é o verbo assinar, tá? Por exemplo, sign your name. Essa palavra ela tem outras traduções, tá? Significa também sinal, pode ser uma placa, qualquer coisa assim, mas a gente está usando ela no sentido de assinar. To sign. Sign your name. Assine seu nome. Então, as 6 palavras que nós vimos, olha aqui os meus gestos. Number 1, open. Number 2, close. Number 3, circle. Number 4, say. Number 5, check. Number 6, sign. Now you are going to repeat, okay? Repeat after me. The word open. 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 Repeat, close. Close. Repeat, circle. 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 Repeat, say. 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 Right? Repeat, check. 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 Repeat, sign. Sign. Ok? Com N no final bem Sign. aparente, né? Sign. Sign your name. Eu não posso deixar de pronunciar esse N, tá? Ele é essencial. Igual em open, open. Observa que sempre quando a palavra termina com N, eu tenho que pronunciá-lo de forma bem clara. Listen. Listen. Então, escute. O comando da questão ele diz assim, ó, listen and repeat the words. Então, já sabendo directions que eu ensinei para vocês na aula passada, eu não sei toda a frase, mas eu já sei que a frase diz listen and repeat. Repeat the word. Ok? Então, eu consigo entender. E a letra D está dizendo read the new words with a partner. Read the new words with a partner. Ok? Essa parte da leitura dessas palavras a gente vai fazer a seguir quando vocês vão soletrar, tá? Mantenham aí a anotação de vocês do alfabeto. Lembra que eu pedi para vocês copiarem o alfabeto, isso vocês vão usar em todas as aulas, tá? Então, toda hora eu vou estar pedindo para vocês soletrarem. Spell. Então, vamos para a parte da soletração. Eu vou pegar aqui um papelzinho só para anotar o nome de vocês, para ver quem vai participar, tá? Pessoal que está no Facebook, a gente está respondendo somente pelos comentários, tá? Essa aula é uma aula fechada para os nossos alunos, mas a gente está transmitindo, então quem tiver perguntas pelo Facebook, pode fazer, a gente está respondendo nos comentários, ok? Não vou responder aqui porque eu não tenho acesso a quem está assistindo. Eu não estou com o Facebook aberto, mas aí tem gente respondendo aí para vocês. Então, bora lá. Temos aqui... Vou anotar só o nome dos participantes, ok? Hoje a gente está com uns 10 alunos, parabéns, estão todos presentes. Nossa turma conta com a presença de vocês. O Patrick está com o microfone ligado. Desligue seu microfone, Patrick. Então, hoje é a aula do dia 14 de setembro. Nós estamos... Essa é a turma das
20 horas. Turma Q, se eu não estou enganado, isso, turma Q. Nós temos aqui o Jairo. Jairo, você ainda não conseguiu entrar com seu e-mail da escola, você está entrando com o e-mail pessoal. Não esquece de entrar com o e-mail da escola. Faz um teste antes, para eu poder começar certinho. Tudo bem, professor. João Vitor. Bem-vindo, João Vitor. Welcome. Olha, Juliana. A Juliana, depois de 55 aulas sem aparecer, ela apareceu hoje, ó. Juliana, cadê meus salgados? Você não trabalha domingo, não? Trabalhamos só não para entrega. Poxa, eu pensei em ir lá ontem, olha, para comer aquele salgado maravilhoso. A gente foi lá na Providência, que eu não sabia se estava aberto. Tá abrindo todos os dias agora. Olha só, segui o meu conselho, né? Agora que eu já sei que está aberto, talvez eu passe aí depois da aula. Ah, Pode. vocês... Ok. Como é que tu tá vendendo salgado se tu tá aqui na aula? Eu pedi folga hoje, senão ia faltar de novo. Olha que maravilha. Pede folga toda segunda e terça, então. Não faltar. Viviane. Bora ver se sai esse certificado de inglês agora, né? E William. Agora sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tem 8 aqui. Será que eu esqueci o nome de alguém? Ah, faltou a Alex e a Gabriela. Isso mesmo, Alex, professor. Gabriel. Faltou eu. Ok, vamos lá então. Eu vou pedir para vocês soletrarem E eu essas... também, professor, tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem é que tá aí já? É a Sheila. Quem é que tá Eu aí? já anotei teu nome, Sheila. Ah, Olha, tá. eu vou fazer a leitura aqui, tá, de quem eu anotei o nome. Que é para participar, tá? Eu anoto por questão que eu gosto de ficar olhando aqui, vendo quem tá respondendo. Tem o Jairo, João Vitor, Juliana, Patrick, Sheila, Vitória, Viviane, William, Alex e Gabriel. Ok? Então, a primeira pessoa que eu vou pedir para soletrar, uma pessoa que sempre acerta, nunca erra nada, é o William. William, você vai fazer a primeira palavra, que já está até respondida aí, né? Bem fácil. Qual é essa palavra aí? Você vai ler a palavra, depois você soletra em inglês e depois você diz o que significa. Ok? Number 1. Say. S-A-Y. O que significa? Dizer. Perfeito, William. Não disse que ele nunca erra. Leveza está no nível 2. Ok. Próximo. Jairo, você consegue fazer a palavra 2? Number 2? C-L-O-S-E. Close. Significa? Fechado. Fechar. Feche. Ok. Sheila, consegue fazer a number 3? É igual, eu orando aqui. Não, peraí. É um C, né? Peraí. Pessoal de outros estados, só para não acharem que é uma... Só dando uma explicada, Sheila. Para não acharem que é uma ofensa. No Pará, as pessoas utilizam a palavra égua como interjeição. Então, é uma expressão de qualquer coisa, de emoção. É como se fosse caramba, ou poxa, ou putz, grila, qualquer coisa assim. Entendeu? Oxe. Significa qualquer coisa. Oxe, isso, muito bem. O pessoal de outros estados não é uma ofensa, tá? É só uma interjeição. Pode fazer a sua palavra aí, number 3. C. É? C. D. A. Ai. Ai. E mesmo colando, eu não errei. R. C. L. E. Ok. Lê a palavra. Circle. Isso? Circle. Eu não sei falar. Circle. Tá. Falou certinho. Significa? Circular, isso? Alright. Correto. Esse fonema aí, o LE no final da palavra, gente,
quando eu tenho uma consoante mais LE, ele sempre vai ter o som de O, ok? Olha o exemplo de Google, Google, né? O exemplo de table, aí circle, ok? Então, quando eu tenho esse LE precedido de uma consoante, ele fica com esse som de O. O, circle, table, Google, que foi os exemplos que eu dei, ok? Number 4, Gabriel. Sou eu? É Gabriel? Gabriel. É Gabriela. Desculpa, Gabriela, é você. Deixa eu anotar direito aqui. Tudo bem. A minha letra aqui que ficou meio ilegível. Pode ler. Tudo bem. Check. C-H-E-C-K. Checar. Alright, muito bem, correct. Próximo, Alex. Alex, number 5, consegue fazer? Sim. Sigam. Isso? Sign. O G não é Sign. pronunciado. Não é pronunciado o G. Sign. S. S. Desculpa. S-A. G-N. Sign. Assinar. Ok. Olha o som da palavra. Sign. Sign. Ou seja, a primeira vogal, o som dela é a única, na verdade, né? O som é I. A letra I em inglês é I. Ok? Vitória. Number 6. Open. O-P-E-N. Open. Abrir. Alright. Vitória, já anotei aqui o nome dos participantes. Os demais vão participar em outra atividade, tá? A seguir. Vamos para essa letra B aí. Quem está com o livro ou quem imprimiu, e quem não imprimiu, por favor, imprima o PDF aí, tá? Que a gente manda por e-mail de vocês. Quem não recebeu nem o PDF, peça lá na secretaria, no WhatsApp, a mandarem para vocês. De 7 da manhã às 18 horas, tem alguém respondendo lá, tá? Então, quem não recebeu o PDF ainda, por favor, peça. E quem tem o livro impresso, vá marcando aí. Eu vou compartilhar com vocês um áudio agora. Lembrando que os áudios do livro eles estão disponíveis no site, tá? Então, não é para deixar para ouvir os áudios só aqui na aula. Ouçam também como revisão e também em preparação para a aula. Professor, só uma pergunta. Quando eu Professor, acho que solicitar esse lá na áudio não tá secretaria, saindo. Sim? quando eu solicitar o livro, eles vão mandar o livro por inteiro? Sim, eles têm que todas mandar o as PDF edições? completo. Se você for... Você está no Pará, não? Tô no Paraná. Tá. Você pode solicitar por correio, se você quer o livro já impresso, né, encadernado, bonitinho, o livro de aulas e de exercícios, ou você pode pedir para mandarem para o seu e-mail como PDF. Aí você vai imprimindo por conta própria. Tudo bem. Ok? Aí tem aquele WhatsApp fixo lá, né? O 4107-3826, DDD 91. Ok, professor. Então vamos lá. Essa é a página 9, atividade B. Estou abrindo o áudio aqui, tá? Página 9, atividade B. Tá, já achei aqui. Como é que vocês vão fazer isso daí? Nós temos cinco questões, ou seja, são 5 áudios. Para cada um áudio tem 2 opções. Por exemplo, o áudio 1, ou ele vai falar open your book, ou ele vai falar close your book. Como já está respondido aí, eu sei que o áudio vai dizer close your book, ok? O segundo áudio, ele vai dizer ou circle the pencil, ou ele vai falar say pencil. Então, esse é um teste de listening, é um teste para vocês praticarem a audição de vocês em inglês. Então, ele vai dizer ou A ou B, e aí você vai checar aí qual dos dois ele falou, tá? Vamos para o primeiro áudio aí, que já está respondido. Esse, como já está respondido, só acompanhe. Unit 1. Nice to meet you. Page 9. Lesson 1. Vocabulary.
Exercise 2B. Listen and check what you hear. 1. Close your book. Ok, ele disse close your book. É a letra B. Letter B. Só digam só qual é a resposta, tá? Vamos para o segundo áudio agora. Eu quero que vocês digam se é A ou se é B. 2. Say pencil. B. 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 Correct. B. 3. Sign your name. Ah. A. A. A, alright. A. Number 4. 4. Read number 1. A. A. Correct. 5. Circle your name. A. That's right. Pode parecer um absurdo, mas para muita gente, se eu colocar esse áudio aqui, ela não vai saber distinguir qual das duas, tá? Então vocês já deram um passo importante aí. Estão evoluindo, parece fácil agora, que a gente já sabe, né? Mas muita gente ouve esse áudio e não consegue distinguir, tá? Então, se vocês estão conseguindo distinguir, já estão evoluindo. A letra C seria para vocês follow the directions. Follow seria siga as direções, os comandos, né? Siga os comandos, ou seja, era para eu dizer e vocês iriam fazer. Como a gente não está numa aula presencial, então vamos só fazer um entendimento do que está pedindo aí. Número 1, ele está dizendo circle the pen. O que significa circle the pen, João Vitor? Circle the pen? Peraí, circle the pen. O que é circle? Circular a caneta. Correto, João Vitor. Circular a caneta, né? Eu não sabia que a palavra era caneta, pen. Mas aí eu estou vendo uma figura do lado, um desenho, e eu já sei que circle é circular, então eu consigo identificar aí facilmente o que é circle the pen. Parabéns. Juliana, o que seria say pen? Lembra o que é say? Tem que ativar o microfone, Juliana. Dizer, né? Dizer, sei. Dizer. Diga. Diga caneta. Say pen. Ok? Diga a caneta. Patrick, quando eu digo close your book, o que você entende? Feche o livro. Alright. Feche seu livro. Feche seu livro. Viviane, quando eu digo open your book, o que você entende? Abra seu livro. Alright. Correct. Todo mundo já participou. Vamos começar a repetir. Jairo, qual é o pedido para sign your name? O que ele quer que faça aí? Assine o seu nome. Perfect. Sign your name, tá? E tem uma linha aí. Alright. Muito bem. Esses foram os directions de hoje. A gente vai agora para a lição 2. Essa, só para título de entendimento, cada unidade do livro é dividida em 5 lições, tá? Nós temos a lição 1, que é vocabulário, ou seja, onde vocês vão aprender palavras novas, e acabamos de terminar. A lição 2 é life stories, são histórias, né? Ou histórias da vida, coisa assim. A lição 3 é gramática. A lição 4 é conversação. E a lição 5 é leitura, tá? Na aula de hoje, nós estamos vendo apenas as lições 1 e 2. Amanhã, nós temos aula de gramática. E na semana que vem, a conversação e a leitura, ok? É 1 ou 2 lições por aula. Hoje, a gente vai fazer 2 lições, portanto, 4 páginas do livro. Na parte de Life Stories, nós temos aí uma leitura, nós temos uma informação sobre... Deixa eu ampliar aqui para vocês. Bem aqui. Nós temos Personal Information, ok? Personal Information. Informações pessoais na página 10, page 10. Isso daí é um ID card. ID card é um cartão de identificação, tá? Pode ser, o nome completo seria Identification Card. Só que ninguém fala assim. Americano, aprendam. Não gosta de palavra longa. Toda vez que eu tenho uma palavra muito grande, eu vou dar um jeito de encurtar essa palavra. Então, identification vira ID. Isso daí é um ID card. ID card.
Esse é um ID card da Fenway Adult School, ou seja, da Escola para Adultos de Fenway. É um cartão de student. E as informações que nós vamos aprender aí com esse ID card é o first name, que já vimos na aula passada, né? First name. For example, my first name is Rafael. Middle name. Middle name. Alguém chuta o que é middle name? Sobrenome ou segundo nome? Seria um segundo nome, professor? Middle. Nome do meio. Nome do meio, muito bem. Middle. Nome do meio em inglês. E o último é o last name. Last name pode ser sobrenome ou pode ser último nome, tá? Last name, middle name e first name. E o número 4 nós temos a teacher, que é a Kathy Rose. E isso que ela fez aí, a Kathy Rose, foi uma assinatura, tá? O substantivo agora. Na parte anterior nós vimos o verbo assinar, que é sign. Agora a gente tem o substantivo assinatura, que é signature. Então, number 1, first name. Number 2, middle name. Number 3, last name. And number 4, signature. Now, you are going to repeat. As palavras estão aqui, tá? As mesmas. Repeat after me. First name. First name. First name. All right. Name. Repeat. Middle name. Middle name. Middle Thanks. name. Repeat. Last name. Last name. name. Thank you. Last Repeat. name. Signature. Signature. Thank you. Great. Nós vamos ouvir agora a história da Anitta, ou como diz em inglês, né? Anita's story. Anita's Vamos ouvir a story. história dela, são essas frases aí na letra C, tá? Ela vai ler as 4 frases C identificando. Atividade, página 9, atividade C. Alguém tem Rapidinho. alguma coisa a falar? Pode falar. Rafael, Pode falar. signature. Escreve para mim, por favor, para ver se eu acertei. Tá aí, tá aí na tela. É o número 4, a letra B. Cadê? Ah, é verdade. Obrigado. Assim Ok. mesmo, acertei. Olha aí, não erra nada, William. Então vamos lá, gente. A 9, letra C, Ei, tá? Rafael? Acompanha a leitura aqui, pode falar. Qual a diferença mesmo do sim pro signature? Sign. Sign é o Sign. verbo assinar. Por exemplo, assine. Sign. Sign here. Assine aqui. Ok? Tá. E signature é o substantivo. Assinatura. Ah, tá. Então vamos lá. Ela vai ler aí a letra C, tá? Acompanhe, enquanto eu coloco o áudio, acompanhe a leitura aí na letra C, que está aparecendo aí no quadro, tá? Unit 1. Nice to meet you. Page 9. Lesson 1. Vocabulary. Exercise 2C. Listen and follow the directions. Não é essa, é página 10, né? Estou na página 9 aqui, o áudio. Mais uma vez. Agora a letra C. Unit 1. Nice to meet you. Page 10. Lesson 2. Life stories. Exercise 1C. Listen and read Anita's story. 1. My first name is Anita. 2. My last name is Solace. 3. I am a student. 4. My teacher is Kathy Rose. Ok, great. Deu para entender todas as frases? Tem alguma que vocês não entenderam? Ok. Que bom. Não sei se você vai falar, mas o número 4, ela fala, né? My teacher. Sim. O que é my teacher? Ela tá falando que a Kate Rose, ela é professora dela, ou... Isso, minha professora é Kathy Rose. My teacher is Kathy Rose. Por que ela não chamou de
de senhora ou... Ótima pergunta. Como eu falei, teacher, ele funciona como a profissão, como o título em inglês. Quando eu me refiro a essa pessoa, ela é uma professora. Então, ela é teacher. Mas quando eu vou chamar ela, eu não falo professora, eu falo miss. Ah, Entendeu? ok, obrigado. Eu não vou falar teacher, chamando ela. Mas vou chamar ela de teacher referindo a ela, que é o que está acontecendo aí. Certo? Aqui no Brasil, a distinção que eu fiz foi, quando eu vou chamar o professor, eu chamo teacher. Teacher, como é que eu respondo isso daqui? Nos Estados Unidos não existe isso. Eu não chamo o professor de teacher, eu chamo de mister. Ou miss, se for mulher. Ok? Boa pergunta, já ajuda a fixar mais aí. Inclusive, quando eles chegam aqui no Brasil, eles acham super, super estranho, né? Mas não é ofensivo, mas eles só acham estranho. Quando Até ia chamam de comentar teacher. que é bem estranho mesmo, porque aqui Miss e Mister tem outro significado, né? Não sei. Eu conheço só como senhor e senhora. Sim, como Miss, Miss Brasil, Mister Brasil. Ah, entendi. Ok. Senhor e senhora. Não só para professor, tá? Mas para qualquer coisa. Quando você não conhece uma pessoa, você vai chamar ele de Mister, mais o sobrenome, ou Miss, mais o sobrenome, tá? Miss Silva, Mister Oliveira, e assim por diante. Vamos ouvir a história do Alan aí. Observa bem aí, tá na letra D, tá? Da página 10. Olha só. Eu tenho uma linha em branco, um espaço em branco em cada linha, né? Esse espaço em branco eu vou completar com uma das duas opções que estão no final da frase, de cada linha, né? Na primeira linha eu tenho as opções first e last. Como eu vou saber qual das duas eu vou colocar? Eu vou colocar o áudio aqui e vocês vão me dizer qual das duas o Alan falou, tá? Então, na primeira questão já está respondida. É first, e vão ter que me dizer as demais. Lesson 2. Life Stories. Exercise 1D. Listen to Alan's story. Circle the correct word. 1. My first name is Alan. 2. My last name is Wu. Qual das duas é? Last. Last, ok. Last. 3. I am a student. Student. Perfect. 4. My teacher is Marsha Lee. Teacher. Correct. Teacher. Na página 11, a última página de hoje, vocês vão escrever suas próprias informações aí, tá? Vocês podem pular a última. Não precisa dizer my teacher is Rafael. Só leiam as três primeiras. A primeira, my first name. A segunda, my last name. E I am a student. Ok? Eu sou estudante. Essa daí não precisa de preparo, né? Vocês podem já ir fazendo. Eu vou pedir que comece a leitura a Gabriela. Ou você quer que eu faça primeiro, Gabriela? Não sei. Pode ser você primeiro. Eu vou me apresentar e depois a sua vez. My first name is Harry. My last name is Potter. I am a student. Ok, sua vez. My first name is Gabriela. My last name is Souza. I'm a student. Great. Ótimo, parabéns. Tem que Alex, falar o my sua teacher vez. também? Oi? Tem que falar o my Não, teacher só também? até a 3, tá bom. Ah, tá. Tá bom. Alex. Professor, só uma pergunta. No caso, quando uma pessoa ela tem um nome composto, como que se refere na América? Você pode falar o nome composto no first name. Tipo, na Paula. Ok. My first name is Alex Joaquim. My last name is Vitorino. I am a student. Great. Rapidinho, Rafael.
Diga. Também surgiu aqui. Curiosidade. É comum nos Estados Unidos existirem nomes compostos ou, tipo, tu não viu muito, por exemplo, a tua experiência? Não é comum. E não é comum também eles terem muitos sobrenomes. Quando você casa, normalmente você fica com um nome da família. Por exemplo, quando eu fui batizado na igreja, a qual eu não frequento mais, mas eu me considero ainda dela, eu sou não praticante dessa religião, a pessoa que me batizou era chamada de Jed Crookston. Esse era o nome dele. No caso, Jed é uma abreviação para Jedediah, mas todo mundo chamava ele de Jed, né? Então o nome dele era só esse, Jed Crookston. E a família dele toda era Crookston. Então, não tem assim, Souza Azevedo, Simões, Oliveira, da Silva Júnior. A maioria lá só tem um sobrenome. Eu acho isso interessante, né? Uma diferença cultural também. E por conta desses nomes reduzidos, a maioria das pessoas também tem só um primeiro nome. Eles não têm nomes compostos também. Não é muito comum, não. Eu sempre dou um jeito de reduzir as coisas, né? Eles são bem simplistas, assim. Nesse aspecto. William. Então, o correto seria, no caso, quando eu fosse me apresentar lá, seria o correto eu falar meu first name e meu last name? Abreviar? Normalmente você se apresenta nos Estados Unidos com o primeiro e último nome. As pessoas vão te chamar de Mr. Vitorino, né? Mr. Vitorino, assim que eles vão te chamar lá. Dificilmente alguém vai te chamar pelo primeiro nome, tá, gente? Aprendam isso também. A pessoa só te chama pelo primeiro nome se ela tiver intimidade com você, ou se você disser para ela que ela pode te chamar pelo primeiro nome. E assim acontece o inverso também. Você não vai chamar ninguém de Mônica, por exemplo. Você vai saber qual é o sobrenome da pessoa, e você só vai chamar ela de Mônica se ela disser, você pode me chamar de Mônica. Se ela não disser, fica implícito que você tem que chamá-la pelo sobrenome, ok? Isso serve para qualquer situação. Até quando você está conhecendo alguém na escola, colega de classe, colega de faculdade, professor. Você só vai chamá-lo pelo primeiro nome se a pessoa te autorizar. Não pulem essa barreira, porque geralmente você pode se dar mal. Tipo assim, receber alguma grosseria de volta, coisa assim. Eles são bem fechados e a gente tem que respeitar isso. William, leia o seu, por favor. Eu vou pedir só que 5 pessoas leiam, tá? Eu acho que todos já entenderam. My first name is William. My last name is Magno. I am a student. Thank you. Viviane. My first name is Viviane. My last name is Moraes. I am a student. Ok. Tirando a Viviane, William, Alex e a Gabriela, tem alguém que quer ler? Comece agora. Eu. Pode ler. My first name is Sheila. My last name is Rosário. I am student. Thank you. Perfeito. Gente, observem esse modelo de apresentação, tá? Que tem um dever de casa para vocês fazerem. Só que eu quero um mais completo do que esse. Vou passar para vocês as informações. Para finalizar aqui, tem essas perguntinhas que nós já fizemos, né? Na aula anterior, que é What's your first name? What's your first name? Qual o seu primeiro nome? No caso, John. E qual o seu último nome? What's your last name? Wong. Bora ouvir o áudio só para a gente ficar expert na pronúncia, tá? Letra B. Só localizar aqui. Tá bem aqui. Unit 1. Nice to meet you. Page 11. Lesson 2. Life Stories. Exercise 3B. Listen and repeat. What is your first name? John. What is your last name? Wong. Ok. Estava incluído no plano de aula de hoje, gente, um tutorial sobre o uso do aplicativo de áudio, só que a gente não tem mais tempo, então eu vou deixar esse tutorial para amanhã, tá? Teve alguns alunos que não estavam na última aula, então eu resolvi repetir o tutorial. Como amanhã a gente tem aula de novo, então eu vou deixar para amanhã. Eu vou dar também um tutorial de como usar a nossa ferramenta do Google Calendar, vendo os anexos, tá?
Lá eu deixo todos os áudios do livro da aula de hoje. Então eu vou só copiar que estava previsto para hoje e a gente vai passar isso amanhã, ok? Então, quem tem dificuldades ainda com o Duolingo, com o Google Calendar, que são os aplicativos que nós usamos para conferir as atividades, para compartilhar com vocês também os recursos, não faltem aula de amanhã. Dever de casa, gente, anotem aí. Aqui no resumo da aula, tá? Mas como algumas pessoas ainda não sabem como fazer, eu vou colar aqui no bate-papo, aqui no chat, tá? Olha só. Vocês vão fazer a atividade, para quem não fez ainda, porque eu vi que algumas já fizeram. Para quem não fez, vai fazer a atividade de introdução no Duolingo. Essa atividade eu consigo ter acesso ao que vocês fizeram e assim eu dou a nota de vocês. Vocês vão fazer o workbook. O que é o workbook? São aquelas folhas rosa do livro. São as folhas que ficam no final do livro com deveres de casa. Quais as páginas para fazer do workbook? Páginas 2 e 3, tá? Essas duas páginas também estão em anexo no Google Calendar, no Google Agenda. Então, baixem lá para quem não tem o livro. Quem já tem o livro é só ir até o final lá, tá na parte rosa, né? São as páginas 2 e 3. Eu quero que vocês gravem um vídeo e mandem no grupo da turma. Esse vídeo vocês vão estar se apresentando para a turma, tá? O que tem que conter nesse vídeo? Tem que ter o cumprimento, pode ser hello, hey, se for de manhã, good morning, pode ser, se for de noite, good evening, tá? Boa noite, hello. Escolhe um cumprimento, item 2. Você vai se apresentar. Meu nome é, por exemplo, my name is Rafael. Você vai dizer a sua idade. Pode inventar também, tá? Por exemplo, eu acabei de fazer 45 anos. I am 45. I am 45. Você vai dizer de onde você é. Pode ser cidade, estado ou país. Por exemplo, I am from Japan. I'm from Japan. Ou se for cidade, I'm from Miami, por exemplo. Você vai dizer a sua ocupação. Aí eu peço que vocês pesquisem ocupações, tá? Por exemplo, para quem é engenheiro, I am engineer. Se você é, sei lá, professor, I am a teacher. Se for só estudante, I am a student, ok? Então fala a sua ocupação. I am a secretary, I am a nurse. Tem várias outras opções. E aí você encerra. Como é que encerra? Se despedindo. Thank you, goodbye. Você já agradece e se despede, tá? Então, os 6 itens aí, eu vou compartilhar de novo no grupo, lá no nosso grupo da turma, e façam esse vídeo. O vídeo pode ser feito até antes da nossa próxima aula, ou seja, até domingo, tá? Mas aí, se eu fizer logo, já fica logo livre. Vale ponto, tá? Para essa primeira avaliação, ponto de atividades. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Eu quero que vocês compartilhem no grupo, porque imaginem que é um trabalho que vocês estão apresentando na turma, na sala de aula. Vocês não teriam que ir lá na frente falar. Então, por isso que eu quero que vocês gravem o vídeo e mandem no grupo, para que todos vejam. É uma apresentação na sala, tá ok? Então, alguém tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Professor, eu não consigo entrar no e-mail do Duolingo. Tá, sobre o Duolingo, sobre o aplicativo de prática, né, gratuito, vocês vão aguardar o tutorial de amanhã. Então, como pode fazer atividade até domingo, né, antes da nossa próxima aula, amanhã eu vou dar esse tutorial de novo e aí vocês entram lá, ok? Tudo certo? Obrigada. Então, thank you for coming and see you tomorrow, ok? Vejo vocês no nosso próximo encontro amanhã. Goodbye. Bye, bye. 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 Bye, bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Bye, bom dia. Bye.